todos. Sejam bem-vindos, estudantes. Estamos tão poucos aqui, né? Ó, o pessoal que está lá para trás pode ver mais aqui para frente, gente. Vem para cá. Estamos poucos, vamos ficar mais próximos. Olha só, vamos só recordar. Suponha que eu tenho aqui z, uma função de duas variáveis reais. Tá? Portanto, se é uma função de duas variáveis reais, o gráfico dessa função, ele é o quê, gente? É uma superfície, né? Então, suponha que eu vou chamar o gráfico desta função de S, o gráfico de f de x, y. E aí, eu vou pegar um ponto, né, que está no gráfico da função. Então, vou pegar um ponto de coordenada, vou chamar AB. Se ele está no gráfico da função, necessariamente, a terceira coordenada tem que ser a imagem das duas primeiras pela função. Tá? Então, é um ponto que está na superfície, está no gráfico da função. E aí, eu vou supor que esta função tem as derivadas parciais nesse ponto. Então, f de x no ponto AB, f de y no ponto AB, existem. Porque a gente já viu que nem sempre essas derivadas parciais existem, né, no ponto. Tá? Lembra que a derivada parcial é um limite, às vezes esse limite não existe. Então, vou supor que eu tenho uma função e eu peguei um ponto que está na superfície, mas as derivadas parciais elas existem. E para não me darem problema lá na frente, eu vou exigir mais ainda. Existem e são funções contínuas. Nesse ponto. No ponto AB. Tá? Então, o que a gente viu é que eu agora vou pegar esta superfície aqui, a superfície que é o gráfico dessa função, e vou fazer a interseção dela com o plano. Quando eu fixo na verdade, eu estou fazendo a interseção com o plano y igual a b. xy e o y igual a b. Tá? Então, estou dizendo, olha, eu vou pegar agora todos os pontos do R3 que satisfazem essas duas equações. Então, ao mesmo tempo, estão no gráfico da função e também estão nesse plano. Né? Isso aqui vai dar origem a uma curva plana. Né? Que eu posso escrever assim, bom, isso é z, o y é igual a b. Então, agora, deixou de ser uma função de duas variáveis, fica sendo uma função de uma só variável. Quem são as variáveis agora que estão aqui em questão? Agora, z é uma função de que variável? X. Então, são duas variáveis agora que estão lá. Né? O x e o z. Eu acho que é isso que estava gerando a confusão. Você tem que olhar aqui, eu só tenho agora duas variáveis. O y passou a ser fixo. Tá? Eu tenho uma curva no plano. Vou chamar aqui essa curva de C1. Vou ficar um pouco aqui, então vou chamar C1. Vai ser isso aqui. O z, que é f de xb. Tá? E aí, lembrando que esta curva é uma curva plana, ela está no espaço, está no R3, mas, em particular, a gente coloca ela em cima de um plano paralelo ao plano coordenado, que é esse plano aqui, y igual a b. Né? E aí, o problema é que a gente quer escrever a equação da reta tangente. Reta tangente a essa curva aí, AC1, no ponto... Exatamente nesse ponto aqui que a gente pegou, no ponto P de coordenadas A, B e F de AB. Certo? Então, é só recordar que a gente, quando nós aprendemos, todo mundo sabe fazer, quando eu vou escrever a equação de uma reta que está lá no plano, eixos, as variáveis envolvidas são y e x.
No eixo horizontal, a gente começa as variáveis independentes, não é? E aqui a variável dependente, o y dependendo, e o y dependendo do x. Deixa eu completar aqui, eu tenho, por exemplo, uma reta. Essa reta passa, eu conheço algum ponto que ela passa no ponto de coordenadas AB. Tá? Tem um coeficiente angular, que eu vou chamar de M, coeficiente angular da reta. E a gente sabe que a equação dessa reta vai ficar y menos a coordenada do ponto que eu conheço, coeficiente angular, que vai multiplicar x menos a abscissa do ponto que eu conheço, né? E é exatamente isso que a gente faz aqui. Eu acho que a confusão que tá sendo gerada é olhar as variáveis, né, que a gente tem. Olha só, aqui tem duas variáveis, elas são chamadas de x e y. E o y depende do x. Então, é assim, o y ele é uma função de x. Essa é a independente. E essa aqui é a variável dependente. Ela depende do x por meio da regra, certo? Na hora que eu fiz isso aqui, agora eu quero escrever a equação dessa curva. Essa curva agora é essa função aqui, f de xb, tá? Então, eu estou com o mesmo problema daqui. Eu quero escrever a equação num plano. Eu preciso de quê? De um ponto do plano que a reta passa e o coeficiente angular, tá? Gente, a reta, ela vai estar, a gente está trabalhando no R3. Mas, momentaneamente, vamos abstrair que a gente está no R3. Vamos pensar que a gente está no plano, tá? E as mesmas coisas, são duas variáveis envolvidas. Só que aqui, eixo X e eixo Z, tá? Que é o independente, o eixo X. E aqui tem o eixo Z, porque depende do X, por meio dessa regra aqui. O que eu preciso para escrever essa equação dessa reta? Preciso de um ponto. Lembrando que aqui as variáveis, como eu não tenho muita altura, as variáveis envolvidas, que estão envolvidas agora no processo, são x e z, né, gente? Variável independente é o x, variável dependente é o z. Então, sempre vou fazer referência assim. Então, eu preciso de um ponto que vai passar essa reta. Na verdade, ela está passando num ponto do R3, tá? Momentaneamente, eu estou abstraindo e pensando só que eu estou num plano. Só que esse plano ele é formado pelo eixo X e pelo eixo Z, tá? Então, me diga aí qual é o ponto, quais são as coordenadas do ponto que ela vai passar nesse plano aqui. Diga lá, Léo. A, o X, olha aqui, o X vale A. E o Z vale quanto? F de AB, tá? Esse ponto aqui. F de AB. E eu preciso do coeficiente angular. Aqui no caso, como é que a gente obtém o coeficiente angular dessa reta aqui? A gente sabe que é a derivada da função no ponto, né? Desde que ela exista. Então, é a mesma coisa, aqui ó, é uma função que eu tenho. Z é uma função de x e o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função aplicado na abscissa do ponto, tá? Então, essa derivada coeficiente angular, vai chamar de m, vai ser a derivada dessa função, tá? Agora, só lembra, ela era uma função de duas variáveis e que a gente fixou uma. Então, a derivada dela, a gente denota como a derivada parcial, certo? Então, isso aqui é a derivada parcial de f em relação à variável que ficou, que é o x, e eu vou aplicar no ponto AB, né? Aqui, olha, eu vou aplicar, na verdade, eu estou aplicando o x no ponto, no A, tá? Esse B porque já estava fixo aqui. Ficou A, B. Tá? Pronto, já tenho ponto, já tenho coeficiente angular, equação da reta. Vai ficar, então, vou fazer aquilo ali, né? Só que essa variável lá, ela está sendo chamada de z. Então, é o z
menos a ordenada do ponto, f de AB, coeficiente angular, e o x, a variável é o x, menos a abscissa do ponto, que é A. Certo? Isso aqui, pensando na hora que eu fiquei só com as duas variáveis, tá? Agora eu vou recordar aqui, mas eu estou no espaço, certo? Tudo isso que eu fiz está neste plano aqui, que é o plano, cadê? Y igual a B, tá? Tudo isso aqui, o Y sendo fixado em B. Agora que eu vou destacar isso aqui. Tá claro isso para vocês, né? Tá? E aí, por que o pessoal está confundindo? Então, tá, a outra a gente já vai lá direto. E aí, a gente tirou o vetor diretor da reta, lembra que a gente posso reescrever essa reta assim. Eu vou colocar isso aqui na frente, x menos a. Vou passar para cá isso aqui dividindo o coeficiente angular. Se ele não for nulo, eu posso passar dividindo. Eu vou passar para cá, tá? Para ficar assim. Então, aqui fica sobre 1. E aqui vai ficar z menos f de AB, dividido, que eu passei para cá dividindo o coeficiente angular, AB. Tá? Equação simétrica da reta. Aí fica assim, y é igual a B. Eu quero destacar aqui o vetor diretor. Então, o vetor diretor dessa reta, me digam aí, eu tenho aqui, ó, aqui está 1, tá? Então, posso tomar o que está aqui embaixo. É a primeira coordenada do vetor, o coeficiente do z é... Aí, agora eu vou pegar o do y aqui, gente. E o do y, ficou y igual a constante, porque o coeficiente angular dele é 0, certo? Coeficiente angular não, perdão, a coeficiente é 0, tá? E aqui está 1, então eu posso tomar, isso aqui vai ficar a derivada parcial de x em relação a B aplicado no ponto AB, tá? Então, eu tenho aí o vetor diretor da primeira reta tangente. Quero guardar. Não tem espaço para eu guardar esse vetor diretor. Vou colocar aqui, D1. Ficou, então, no ponto AB, né? Isso aqui com a curva C1. Que é quando a gente fez a interseção com o plano y igual a B. Tá? E aí a gente repete tudo analogamente, se agora eu faço a interseção dessa superfície com o plano x igual a A, né? Paralelo ao plano YZ. Tá, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, olha só, agora vou fazer a mesma coisa, né? Vou construir aqui fazer uma outra interseção. Agora eu vou pegar um x igual a A. Interseção da superfície com um plano. Isso também vai dar uma curva. Vou chamar essa curva aqui de C2. Então, o ponto do R3 vai estar nesta interseção, se ele está na superfície, então satisfaz a equação da superfície, e está no plano. Tá? Então, substituir aqui x igual a A. Agora, fiquei novamente com uma função de duas variáveis. Então, eu quero escrever a equação da reta tangente, a curva C2 no ponto. Né? Então, fica agora assim, z é f de AY. Tá? É uma curva que está em R3, mas, em particular, ela está num plano paralelo ao plano coordenado YZ. Né? Então, eu posso abstrair
temporariamente, né, que eu estou no R3, pensar que eu estou num plano aqui, tá? Quem são as variáveis agora do processo aqui, gente? Com que eixos que a gente vai trabalhar aqui? O Y e o Z, tá? Quem é que vai ficar aqui na horizontal, onde está a variável independente? A variável. Eu vou pensar, eu vou colocar num plano, certo? Determinado por dois eixos. Vocês falaram que é o Y e o Z. Na horizontal vai ficar que eixo? Que é a variável independente. O Y, né? Olha, o Y ele vai assumir qualquer valor, variável independente. Agora, o Z vai depender do Y por meio da regra que tiver aqui. Então, é aqui, ó. Eu vou estar escrevendo aqui a reta, levando em consideração essas duas variáveis aí, tá? Então, vou pensar agora as variáveis são Y e Z. Então, é a mesma coisa, eu vou escrever a equação de uma reta que está no plano. Tá? Tem que determinar, preciso de um ponto, preciso do coeficiente angular dessa reta. Qual é o ponto que passa a reta? Quanto vale o Y no ponto que a gente está tomando? É esse ponto aqui, o Y vale B. Tá? Quanto vale o Z? F de AB. Coeficiente angular. Coeficiente angular eu obtenho, eu sei que é a derivada da função no ponto em questão, tá? Essa função, é esta função aqui, então eu vou derivar. Ao derivar essa função, a variável y, só que ela era uma função de duas variáveis e que eu fixei essa. Então, a derivada dela é a derivada parcial. Essa aqui, em relação a quem? A y, que é a variável que está lá. Então, isso é a derivada parcial em relação a y, que eu vou aplicar no ponto, né? Que é B. Tá? Aqui já tinha A e o y está valendo B. Portanto, eu vou escrever a equação da reta, é isso aqui. A variável dependente é o z, vai ficar z menos o ponto, f de AB. Coeficiente angular, derivada parcial de y em relação ao AB. E y, que é a variável independente, menos a abscissa do ponto, B. Ok? É a mesma coisa, posso escrever a equação simétrica, arrumada daquela maneira. Olha, gente, não pense que eu estou colando, não, eu estou só aproveitando, tá? Eu estou aproveitando o que estava lá. Então, vai ficar... eu vou passar para cá também dividindo. Se não for nulo, eu esqueci de falar, gente, eu assumi que não era nulo, para fazer aquela divisão. Mas depois a gente verifica, se for nulo, o vetor diretor fica exatamente a mesma coisa, 1, 0 e 0 aqui, tá? Então, também serve, tá? Apesar de eu ter chegado a essa conclusão assumindo não nulo, mas se ele for nulo, o vetor diretor também é análogo. Então, vai ficar y menos b, né? Passo para cá dividindo, e aqui vai ficar interação a y. É a equação de uma reta no plano, tá? Só que eu estou no espaço. Eu vou dizer tudo isso aqui, eu fiz com a primeira abscissa do ponto fixa em A, tá? Portanto, o vetor diretor dessa reta vai ser... Como é que vai ficar agora o vetor diretor da reta? O x aqui, olha, está fixo. Então, o coeficiente dele aqui era 0 vezes t, tá? Então, é 0. O y é 1. E está tudo aqui com 1, né? E aqui, a terceira coordenada é a derivada da função em relação a b, tá? Então, a gente tem o segundo vetor diretor, d1, d2, vetor diretor 0, 1. Se a gente tem a curva C2, que a gente fixou a primeira coordenada.
Então, vamos agora exercitar um pouco isso aí. Eu quero determinar a equação da reta tangente, a interseção de uma superfície em R3, que é um paraboloide elíptico, a equação dele está ali, com o plano y igual a 1. Difícil? Não, né? Tá, a gente tem aqui, pedir para o GeoGebra desenhar aqui o gráfico da superfície. A gente pegou aqui o ponto P, tá? E aí a gente está tomando o plano y igual a 1. Acho que coisa. Ele secciona, tá, o paraboloide e a interseção dessas duas, então, vai ser uma curva. Observa que agora eu vou tirar aqui a superfície. Olha só, então a gente tem aí, que é a gente vai já descobrir, né, escrevendo. A interseção, a curva C1 ali, que eu chamei de C1 no caso, essa parábola. Essa parábola tem R3, a particularidade é que ela está exatamente em cima desse plano aí, y igual a 2, tá? Então, aqui por esse ponto passa uma reta tangente, a gente quer escrever a equação dessa reta tangente. Vamos lá? Então, ele tem um paraboloide. Então, eu vou colocar aqui uma função cujo gráfico é o paraboloide. Eu vou chamar aqui f de xy e usar a regra que foi dada lá, que não sei qual é, x² mais xy mais 2y². A gente pegou o ponto P de coordenada 2, 1. Está na superfície, portanto, F de 1, 2, acho que era 2, 1. Tá, então, o que a gente viu lá, aquela curva, a gente quer primeiro determinar aqui, ó, essa curva C1 é a interseção do paraboloide com o plano y igual a 1. Tá? Então, observa que quando você faz isso, Z vai ficar F de x1. Tá? Portanto, vai ficar x² mais x mais 2, né? É esse ponto mesmo, né? Mas é aqui 2, 1, x é 2, y é 1. Aqui é o que eu troquei. Desculpa, gente. F de 2, 1. Ok? Então, ó, observa aqui que é aquela parábola que está lá, né, no gráfico, só que ela está em cima desse plano aqui, y igual a 1. Tá? Então, a gente, pronto, agora veio para o R2, a gente quer escrever a equação da reta tangente. Né? Aí a gente, acho que a gente não precisa repetir tudo isso aqui, ó. A gente está nessa situação aqui, né? A gente fixou o B, certo? Então, a gente sabe que o vetor diretor da reta tangente é esse aqui, ok? Vocês querem repetir todo o processo? Não, né? Pode tomar aqui o vetor diretor. Então, eu sei que o ponto que a reta vai passar, ponto P, que foi dado, que é o ponto 2, 1, já ia trocar de novo, 2, 1, tá? E quando, então, aqui vai ficar 4,
Aqui vai ficar 2, 6, e aqui vai ficar 2 também, né? 8. Tá? E passa por esse ponto aqui. Coeficiente angular da... o vetor diretor, perdão, já vou pegar lá direto. Vetor diretor da reta. 1, 0, derivada da função em relação a x aplicado no ponto 2, 1. Tá? Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular a derivada dessa função em relação a x, que, olha, ou eu derivo direto essa aqui, que já está como função só de x, ou aplica a derivada parcial, né? Essa aqui vai dar o mesmo resultado, né, gente? Tá. Então, vamos calcular aqui a derivada parcial de f em relação a x, no ponto 2, 1, que a derivada dessa aqui vai dar 2x mais 1, ok? Opa, perdão, gente, deixa eu colocar aqui ainda um ponto genérico. Portanto, quando a gente aplica, fica 2 vezes 2, 4, vai dar 5, tá? Então, vetor diretor, 1, 0 e 5. Ok? Então, já tenho um ponto que a reta passa, posso escrever as equações paramétricas ou a equação vetorial da reta, não sei, tanto faz. Escrever assim a equação da reta. Chamar essa reta de T1. Reta tangente T1, x, y, z. Lembram, né? A gente vai colocar aqui um ponto que ela passa, que é esse aqui, 2, 1 e 8. E aqui, o vetor diretor, o múltiplo do vetor diretor, que a gente tem aqui, que vai ficar 1 vezes t, aqui vai ficar 0 vezes t, vou deixar só assim, mais 5t. Ou você pode escrever também assim, equação vetorial dessa reta, colocando na forma de vetor 2 mais t, 8 mais 5t. Então, aqui, olha, a gente tem a reta tangente. Tá? A reta tangente, a curva, observa que ela está no plano y igual a 1, tá? Como está colocado aqui na equação. Tá? Para qualquer valor que o parâmetro t assume, o y é sempre 1, tá? Ok, agora eu quero escrever a equação da reta, deixa eu ver aqui. Tranquilo isso aí, gente, tá? Agora eu quero escrever a equação da reta. Vou fazer agora um plano, x igual a 2. Quero escrever a equação da reta que tangencia outra curva, certo? Tá? Então, agora a gente vai fazer com o outro. Vou tirar esse plano aqui, vou tirar a curva, a reta tangente, e agora a gente vai fazer a interseção com o plano y igual a 2, tá? Ele secciona a superfície. Essa interseção é outra curva. Também dá uma parábola, a particularidade é que essa parábola ela está fixa aqui nesse plano, x igual a 2, tá? E aqui nesse ponto tem uma reta que tangencia essa parábola. A gente quer escrever a equação dessa reta. Então, tá, o que vai mudar aqui? Agora, uma curva C2, x é igual a 2, então,
C2 eu estou fixando aqui o x. 2y. Tá? Então, fazendo x igual a 2, vou passar aqui para frente a variável, vai ficar 2y ao quadrado, mais 2y, mais 4. Tá? Agora é uma função, também é uma parábola, né? Como a gente viu lá no gráfico. E agora eu tenho o z como função de y. Então, eu quero escrever a equação da reta. Como a gente viu lá, o vetor diretor dessa reta. Ponto é o mesmo, que vai ficar derivada parcial em relação a y. Então, agora eu vou calcular a derivada da função em relação a y. Primeiro fazer de forma genérica, depois aplicar no ponto, né? Então, já está aqui só em função de y, posso derivar esta, ou você pode olhar para essa e enxergar o x como constante e só depois substituir. Tá? Então, eu vou derivar aqui, vai ficar 4y mais 2. Né? E aí, quando a gente aplica f de y, no ponto 2, 1, fazendo y igual a 1, vai dar 6. Tá? Portanto, a gente tem o ponto, tem o vetor diretor, e aí eu vou escrever as equações paramétricas da reta. O x, então eu vou colocar aqui, poxa, nem precisava apagar, o coordenado do ponto, né? E o múltiplo do vetor diretor. Então, o vetor diretor também, perdão, tinha que trocar aqui, né? 0, 1. D2. Então, o vetor diretor aqui vai ficar 2 mais 0 vezes o t. Ah, sim, desculpa. Obrigada, para ficar atenta aí, corrigindo. Tá? 0, 1, 6, que agora estamos pegando esse vetor diretor, 0, 1, e a derivada deu 6. E aí, então, o ponto, múltiplo do vetor diretor, 0. Aqui vai ficar 1 vezes t, e aqui vai ficar o 8, mais, ficou 6, né? Mais 6 vezes t. Ou você pode escrever na forma vetorial a reta, eu vou chamar essa reta de T2. Então, posso escrever aqui 2. O y é 1 mais t. E a terceira coordenada é sempre 8 mais 6t. Então, gente, olha, nesse ponto aqui, no ponto que a gente está trabalhando, encontramos duas retas. Podem essas retas serem paralelas? Pode acontecer uma dessas retas serem paralelas, essas duas retas tangentes? Por que não, Calil? Lembra que uma delas está no plano y igual a b, né? Outra está no plano x igual a a, certo? Esse aqui é um plano que é paralelo ao plano XZ. Tá? Esse aqui é um plano que é paralelo ao plano YZ. Tá? E esses dois planos aqui são perpendiculares, certo? Portanto, essas retas elas vão ser perpendiculares, elas não vão poder... não tem situação em que elas são paralelas. Vou colocar aqui só os planos para a gente ver. Um plano, outro plano, tá? Essa situação aqui, olha, gente, estamos vendo o slide, tá? Os planos são perpendiculares e uma reta está num plano, a outra reta está no outro plano. Sabe o que fiquei curiosa? Essas duas retas que não são perpendiculares, existe um plano que passa por elas? Sim, né? Se elas não são perpendiculares, elas vão determinar um plano. Tá? Então, existe um terceiro plano aqui, que contém, tá? As duas retas, determinada por essas duas retas. Tá? Vamos escrever a equação desse plano?
Vocês não ficaram curiosos para escrever? Porque, olha só, acho que a gente tem tudo para escrever a equação desse plano. Qual é a situação aqui? Tenho aqui uma reta, que chamou T1, que num ponto, por esse ponto P, passou uma reta T1, uma reta T2, que não são paralelas. Uma reta T2, tá? E aí elas vão determinar um plano. O que eu preciso para escrever a equação de um plano? Um ponto. Se eu tiver um par de vetores diretores, se tiver 3 pontos, é suficiente, porque eu determino um par de vetores diretores da reta, certo? E olha só, a gente tem isso aqui, porque a gente tem o vetor diretor dessa reta, T1, o vetor diretor D1, tem o vetor diretor dessa, o vetor diretor D2, conhece um ponto, pronto, a gente já tem tudo para escrever a equação desse plano. Mas eu acho que a equação vetorial do plano ela é meio chatinha, né? Por que a gente não escreve logo a equação geral? Não é? E o que a gente precisa para escrever a equação geral? De um ponto no vetor normal, certo? E como que a gente encontra o vetor normal plano? Então, a gente precisa do vetor normal. Mas se eu tenho um par de vetores diretores, eu encontro o vetor normal. Faço produto vetorial, tá? Então, eu posso fazer o produto vetorial D1, vetorial D2 e pronto. O problema está resolvido. Eu vou fazer ainda, tá, gente? Não para ainda com os valores numéricos, de forma genérica, tá? Para a gente determinar o valor qualquer. Então, olha só. Esse vetor diretor, tá? Uma situação qualquer, tem essas coordenadas aqui. Então, a gente vai fazer produto vetorial 1, 0, derivada parcial em relação a x no ponto AB. Fazer o produto vetorial com o vetor diretor da outra reta, que vai ficar 0, 1, derivada parcial de y no ponto AB. Pronto, só precisamos fazer esse produto vetorial. Vou passar para cá. Problema para a gente para fazer produto vetorial? Não, né? Tá, quem quiser montar ali a matriz 3×3, eu vou fazer aqui. Tá, então, primeiro, eu vou fazer aqui, só colocar as duas colunas lá, 1, 0, derivada parcial de x no ponto AB, 0, 1, derivada parcial de y. Gente, eu vou só suprimir aqui para a anotação não ficar tão pesada, tá? Depois a gente coloca lá que é no ponto AB. Tá? Então, lembrando que eu disse que, se eu fizer assim, claro, vai dar um vetor do R3, tá? Que eu vou determinar as coordenadas, né? Do I, do J e do K. E eu falei, não esqueçam que sempre a coordenada do meio, ela tem um sinal menos, se eu usar esse recurso aqui, né? Mas como erraram na prova, a gente esqueceram esse sinal menos aí. Então, olha só. Mas faz a tua matriz, se você prefere, colocar aqui 3×3 e JK, tá? Fazer as continhas é o mesmo resultado. Então, para a primeira coluna, né? Eu vou suprimir exatamente, porque a coluna do I, eu vou suprimir exatamente a coluna do I, né, e efetuar aqui, fazer o determinante dessa matriz 2×2. Aqui vai ficar 0, e aí é menos, né? O produto aqui fica 0, essa menos f de x. Tá? Para a coluna do J, eu vou suprimir exatamente a coluna do J. Aí eu vou fazer o determinante dessa matriz 2×2. Vai ficar 1 vezes a derivada em relação a y, e aqui vai ficar 0, certo? Então, veja que a minha continha aqui fica positivo, né, gente? Esse vezes esse, menos esse. Mas tem um menos aqui, que ele vem daquele menos 1 elevado a I mais J, tá? E para
A coluna do K, eu vou suprimir exatamente aqui a coluna do K e efetuar aqui, vai ficar 1 vezes 1, vai ficar 1, menos 0, vai ficar 1. Tá? Então, esse é o vetor normal, ou qualquer múltiplo dele, certo? Olha, ficou muito menos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por menos 1. Posso? Posso, qualquer múltiplo dele, tá? Pode ser esse? Pode, é só porque ficou muito menos. Se eu multiplicar, eu fico só com o sinal de menos, tá? Se você fizer também D2 vezes D1, vai ficar com o sinal trocado. Então, eu vou considerar isso aqui, olha. Quem é o vetor normal? Um vetor normal. Derivada parcial em relação a x no ponto AB, porque eu estou multiplicando por menos 1. Derivada parcial em relação a y no ponto AB. E quem vai ser a terceira coordenada? Menos 1, tá? Porque eu estou pegando um múltiplo desse aí. Só para ficar com o menos sinal. Pronto. Já temos um vetor normal, aquele plano. Já temos o ponto. Então, podemos escrever a equação do plano que contém as retas tangentes T1 e T2, que é chamado plano tangente. É o plano tangente à superfície AS, que eu chamei S, o gráfico da superfície, no ponto de coordenadas A, B, F de AB. Então, para escrever a equação normal do plano, a gente precisa do ponto. Está lá o ponto A, B, F de AB. E a gente precisa no vetor normal, temos ali, derivada parcial em relação a x no ponto, derivada parcial em relação a y no ponto, e menos 1. Então, a gente sabe que agora um ponto genérico vai pertencer a esse plano, pegar um ponto de coordenada x, y, z, ele vai pertencer ao plano tangente. Se só se, né, gente, quando eu fizer a... ficou P, vou chamar um ponto Q aqui. O ponto aqui já chamava P, tá? Se só se, quando eu fizer o ponto PQ, né? Fizer o produto com o vetor normal, o produto interno vai dar 0, né? Lembro disso, certo? Que é daqui que eu tiro a equação geral do plano. Então, eu vou pegar aqui o produto, vou fazer o produto interno, né? F de x AB, F de y AB, só estou repetindo aqui o vetor normal, menos 1, que eu vou multiplicar por este vetor que vai do ponto P ao ponto Q. Então, vai ficar x menos A, y menos B e z menos f de AB. Esse produto interno aqui, então, dá 0. Por quê? Porque eles são perpendiculares, né? É isso que a gente está usando aqui, já que ele é um vetor normal ao plano. E aí, efetuando aqui esse produto, a gente vai ficar com f de x aplicado no ponto AB, multiplica x menos A, mais f de y aplicado no ponto AB, que multiplica y menos B. Aqui vai ficar menos z, né, gente, mais, vou passar para frente, mais f de AB. Esse menos z que está aqui, eu vou passar para o outro lado positivo, tá? Então, eu posso escrever aqui, eu tenho a equação geral do plano tangente à superfície naquele ponto P.
Então, aqui, ó, aqui está o plano tangenciando a superfície. Mas nós não escrevemos ainda a equação dele, né? Nosso exemplo particular. A gente ainda não escreveu a equação desse plano aí. Mas a gente tem todos os elementos aí para escrever. No caso aí, a gente tem vetor normal, no nosso exemplo aqui. A gente tem um vetor normal. Agora, vocês podem me dizer, eu não lembro mais quanto deu aqui. Eu sei que um deu 5, outro 6, não foi? O exemplo que a gente estava fazendo. Esse aqui que deu 5. 5, 6 e menos 1, tá, gente? Que foi a derivada que a gente já fez anteriormente, aplicou no ponto. Quando a gente escreveu a equação da reta, a gente já tem isso aqui. Tem o ponto, que é o ponto 2, 1 e 8. E aí pronto, já tenho tudo para escrever a equação desse plano, né? Pode substituir aqui direto, né? Sei o que vocês preferem. Ou fazer de novo o produto, substituir lá direto aqui. Então, a equação do plano vai ficar a derivada, como está aqui, que multiplica x menos a abscissa do ponto aqui, mais a derivada em relação a y, estou acompanhando lá o que está aqui, y menos a abscissa do ponto, mais o 8 lá, né? Tá? E aí é só abrir as continhas, você tem a equação daquele plano, que é o plano tangente. E para que serve esse plano tangente? Terá ele alguma utilidade? Aí vamos ver, mas qual é a finalidade desse plano tangente? Tá? Então, isso aqui que é? Tem uma superfície, pega um ponto nessa superfície, desde que as derivadas parciais existam nesse ponto, eu posso escrever a equação do plano tangente à superfície naquele ponto. Tá? Então, o que é esse plano? É o plano que vai passar pelo ponto que foi dado e que tem como vetor normal esse vetor aqui, as derivadas da função em relação à primeira e segunda variável, esse menos 1. Né? De onde veio esse menos 1? Quando a gente fez o produto vetorial lá daqueles dois vetores. Agora, vamos recordar um pouco lá de cálculo 1. Vamos ver aqui o slide. Lembra de cálculo 1, quando a gente tinha uma função que era derivável, aí você pega um ponto, lá a gente determina a equação da reta tangente à curva, igual como a gente fez aqui para o traço da superfície no plano, tá? E aí, se eu pegar um ponto aqui, por que esse ponto saiu do lugar, gente? Se eu pegar aqui, eu tenho... São duas curvas agora que eu tenho no espaço. Aí, essa daqui é a função arco tangente, tá? Então, arco tangente que está em verde e a outra, que está ali, não sei que cor é essa, ela é a da tangente. Portanto, é uma outra curva, tá? Se eu pegar um ponto qualquer aqui no eixo do x, eu posso calcular, por exemplo, x igual a... Como que ele faz o que eu quero? X igual a 6. Vou colocar aqui, ó. Você observa que, se eu pegar o x igual a 6, eu tenho a imagem do x por essas duas curvas, tá? Pela função arco tangente e pela tangente. Estão próximos esses valores? A imagem pelo arco tangente, a imagem pela função tangente, pela reta? Não, né? Estão bem longe um do outro. Agora eu vou pegar e diminuir um pouco mais esse valor, vou aproximar mais. X igual a 4. Ainda são as duas imagens, elas são distintas, mas a diferença entre elas é menor, né? E aí vem aquela velha história que vocês já conhecem. Quanto mais a gente toma valores próximos, mais essas imagens vão se aproximando uma da outra, certo? Vou pegar x igual a 1,01. Ele vai ficando cada vez mais próximo, mais próximo. O A deslocou aqui, o A era para ser 1, tá?
E aí vocês lembram que a gente usa, eu espero que sim, né, que vocês lembrem, que a gente usa a equação, essa reta tangente, para aproximar os valores da função. Vou tentar ampliar aqui. Era só para ampliar, ele foi embora. Tá? Se você vai aumentando aqui, vai ampliando o gráfico. Primeiro, deixa eu mover para cá. Então, a gente vai aqui bem próximo aqui, olha. Não vai haver diferença, aliás, vai haver diferença, perdão. Mas o gráfico da função, ele começa a ficar muito próximo do gráfico da reta tangente. E aí a gente usa essa reta tangente para calcular valores aproximados para a função. Lembra disso que a gente fez em cálculo 1? Gente, a memória de vocês meio dando assim mas estudamos isso sim, gente, em cálculo 1. E aí a gente vai fazer o análogo aqui para a função de duas variáveis, tá? Só que aqui a gente vai usar esse plano tangente para aproximar. Olha só, gente. Aqui é a mesma superfície paraboloide, o plano tangente, só que ele está bem ampliado. Então, observa que bem próximo do ponto, aquele paraboloide, ele começa a ficar, se eu pegar um valor, né, dar um zoom aqui, ele começa a ficar muito próximo do plano tangente. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente usa a equação do plano tangente como uma aproximação para a função, que a função não estava ali, que é bem mais complexa. Qual é a vantagem disso? Reta é linear, certo? Linear no sentido geométrico. Plano é linear e os cálculos são bem mais fáceis, tá? Já que a função ela pode ser uma função complexa, não pode ser um quinto grau, um cosseno misturado com log natural, não sei o quê. E aí eu posso calcular essas aproximações por meio do plano tangente, que os cálculos são bem mais simples. Sempre posso fazer isso? Se tiver derivadas parciais, sim, certo? Porque para calcular o plano tangente, eu preciso que tenha as derivadas parciais no ponto. Mas a gente vai ver que não basta existir as derivadas parciais. Isso você pode fazer, existindo as derivadas parciais, mas mesmo assim pode ser que você faça essa aproximação e ela não seja muito boa. Então, é sempre bom avaliar o erro dessa aproximação. Tá? E a gente vai ver as condições. Quando é que essa aproximação é boa? Tá? Quando é que a gente pode aproximar pelo plano tangente? Nas nossas notas de aula, da aula de hoje, que é a aula 14, tá? Não sei se vocês já pegaram para estudar. Eu fiz uma revisão lá de como é que se faz isso para a função de uma variável, tá? Para vocês relembrarem, só que eu não vou fazer aqui, porque senão eu vou levar 2 aulas só para fazer isso, tá? Mas quem tiver, quem não lembrar, dê uma lida lá, porque a gente faz de forma análoga aqui, né? Guardada as devidas proporções, tá? Então, tá, já sabemos escrever a equação do plano tangente? Porque a gente vai precisar do plano tangente para fazer essa aproximação. Aí eu quero saber se já sabemos escrever a equação do plano tangente. Já vocês me responderam que sim ou não? Então, vamos fazer mais um exemplo aí. Quero determinar a equação geral do plano tangente a essa superfície nesse ponto. Preciso do ponto, preciso do vetor normal. Eu vou dar o ponto e vocês o vetor normal, tá bom? A função é z, então eu vou chamar aqui de f de x, y, para fazer referência a ela. É arco tangente x, y ao quadrado. O ponto
f de 1. Então, gente, a superfície, um gráfico da superfície arco tangente, tá? Aqui é esse ponto, que está lá. E aqui é o plano tangente, tangenciando a superfície nesse ponto. Então, a gente quer escrever a equação desse plano aí. Lembra a derivada do arco tangente, né? Vocês lembram? Não. Talvez seja o único problema aí, né? Só não lembrar que o resto vocês sabem. Então, gente, só recordando, se você tem y é uma função de u, que é arco tangente de u. Então, derivada de y em relação a u. E esse u vai ser uma função de x. Vou chamar y' só aqui. Aí a derivada do arco tangente, ó, não lembra, é 1 mais u ao quadrado. Mas aí lembra que tem que aplicar a regra da cadeia, tá? E aí, aqui vem quando a gente usa o fato de que ela é a inversa da tangente, né? A derivada da tangente é secante. E a derivada de y em relação a x é 1 sobre a derivada de x em relação a y. Então, a gente vai precisar, né, escrever esse vetor normal aqui, ó. Então, a gente vai precisar das derivadas da função. O ponto, primeiro ponto. 1. F de 1. Então, gente, quem é f de 1? Arco tangente. Vai ficar 1 vezes 1, arco tangente 1. Qual é o ângulo? Que a tangente é 1. Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? É o 45, né? 45 graus. Que o seno é raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 divide dá 1, tá? Aqui, quando a gente calcular arco tangente, está no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, vai dar 45. Então, isso aqui, olha, vai ficar f de 1, vai ficar π sobre 4. Colocar aqui em radiano, né? Porque tudo aqui é número real. E o vetor normal vai ficar, então, derivada parcial da função em relação a x no ponto 1, derivada parcial em relação a y no ponto 1 e menos 1. Então, vamos calcular a derivada parcial em relação a x num ponto genérico, depois a gente aplica, tá? Então, olhando isso aqui como uma função de x, é arco tangente de um u, né? Então, a derivada é 1 sobre 1 mais o que tiver aqui no argumento ao quadrado. Então, vai ficar x, y ao quadrado. Agora, a regra da cadeia, né? Eu tenho que derivar em relação a u. Então, eu derivar o u, que é isso aqui. Estou derivando em relação a x. Derivando em relação a x dá quanto, gente? Y ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado. Então, isso vai ficar y ao quadrado sobre 1 mais x y ao quadrado. Aí, a gente agora vai aplicar no ponto, porque a gente quer no ponto 1. Ponto 1, então, vai ficar 1 aqui. Aqui também vai ficar 1. 1 mais 1, 2. Deu meio, tá? Então, aqui a primeira coordenada vai ser meio. Derivando em relação a y. Forma genérica, tá? Então, é a mesma coisa, é arco tangente, vai dar a primeira parte, dá a mesma coisa. Ao quadrado. Agora, a gente vai derivar aqui em relação a y, né? Dá quanto, gente? 2xy.
vai ficar 2xy. Tá? E vamos aplicar agora no ponto que a gente está querendo. Então, a derivada em relação a y no ponto 1 vai ficar 2. E aqui também deu 2, né? Então, vai ficar 1. 1 e menos 1. Pronto. Já tem tudo. É só escrever a equação do... Isso. O vetor normal no ponto vai ser, é sempre esse aqui, tá? Um múltiplo dele, não será como um múltiplo desse aqui, tá? Você obtém que exatamente são fazendo o produto vetorial dos vetores tangentes àquelas duas retas lá. Tá? E agora, ou você já joga direto lá naquela equação que a gente deu para o plano, ou simplesmente vai fazer o produto, né, vetorial deste com um ponto genérico, aquela coisa que eu acredito, tenho certeza que a gente já sabe. Eu vou fazer n vezes um ponto PQ igual a 0, ou seja, estou fazendo meio, 1, menos 1, estou multiplicando por x menos, o que é um ponto genérico, x menos 1, y menos 1, e z menos π sobre 4. Isso aqui é igual a 0. É 1, né? Vai ficar meio que multiplica x menos 1, mais 1 que multiplica y menos 1, menos 1, mais π sobre 4. Porque aqui, gente, vai ficar menos z mais π sobre 4. Vou passar o z para cá. Tá? Então, a equação de um plano, esse plano está tangenciando o gráfico dessa função nesse ponto. Tá? E próximo para valores de x que estejam próximo desse ponto aqui, 1, 2, lá no domínio, né? Esse plano tangente fica próximo o gráfico da função. Então, a gente pode usar a equação do plano para calcular valores que estão próximos. Então, eu vou enxergar esse plano aqui como uma função. Isso aqui também não é gráfico de uma função do R2, o plano. Tá? Só vou dar nome para ele. Vou dizer assim, olha, isso aqui para mim eu vou enxergar como uma função. L de xy é a função que tem por regra a equação do plano. Meio de x menos 1 mais y, eu não abri aqui fazer essas continhas aí, porque é irrelevante, né? Mas, claro, a gente vai ficar menos meio, menos 1 mais π sobre 4. Tá? Então, estou enxergando agora o plano tangente como uma nova função do R3. E a gente tem o seguinte, a gente diz que este plano aqui, ele é uma linearização. Dizer que o L de xy é uma linearização da função de f de xy. Tá? Esse aqui é um plano, né, que é linear no sentido geométrico. E para que eu vou usar isso? Então, eu vou dizer que, olha, eu posso, para valores de x, dizer que a função, a imagem de um par xy pela função, ela é aproximadamente igual à imagem desse par pelo plano tangente. Tá? Agora, cuidado, isso aqui só vale para, desde que esse ponto que eu estou tomando, xy, esteja próximo do ponto 1, tá? É na vizinhança do ponto 1 que o plano tangente fica próximo. Eu vou pegar um ponto que está lá distante, essa diferença vai ser grande. Assim como também na reta tangente, lá no plano.
Tá, então, vamos ver aqui o slide, vamos falar, resumir um pouco o que a gente viu aqui. Então, como é que a gente faz para a função de uma variável? Você pega, só que aqui, em vez do plano tangente, é a reta tangente. Aí você, bom, eu posso calcular a imagem da função, ela é aproximadamente igual à imagem pela reta tangente. Aqui, vamos fazer a mesma coisa, só que aqui a gente está usando o plano tangente. Tá? Então, olha só. Eu vou ter uma função de duas variáveis. A gente exige essas derivadas parciais. Elas existem e são funções contínuas, para eu poder garantir que o plano tangente pode ser usado para aproximar com um erro aceitável. Então, essas derivadas parciais, elas são funções contínuas. E aí, a gente pega o plano tangente, a superfície, no ponto AB, que é essa equação ali que a gente escreveu. Ela dita uma linearização da função no ponto AB, tá, gente? Isso é pontual. Você mudou o ponto, né? Não vão mudar as derivadas parciais? Elas vão mudar. Portanto, o plano tangente é outro. Então, para cada ponto, você vai ter que escrever um outro plano tangente. E aí, a gente vai ter que o f de x é aproximadamente a imagem de um par xy, ele é calculado pela função f, ele vai ficar próximo da imagem do valor calculado pelo plano tangente, desde que essas coisas estejam próximas, está na vizinhança, tá? Tá claro aqui, gente? Tá ou não? Então, olha, por exemplo, a gente calculou o plano tangente nesse ponto aqui, tá? O que significa essa linearização? Eu posso, por exemplo, se eu quero calcular quanto vale agora f de 1,01, vou botar ponto aqui para não fazer confusão com a vírgula que separa as coordenadas do pau ordenado. E 0,95, tá? Suponha que eu quero saber quanto vale isso aqui. Pô, eu posso, claro que eu posso usar a regra da função aqui para calcular, tá? Mas eu posso também calcular um valor aproximado usando essa função aqui, tá? É isso que a gente está dizendo. A gente vai ver que, como esse pontinho aqui, 1,01, é um valor que está próximo de 1, esse 0,95 é um valor que está próximo de 1, então a distância aqui não é muito grande. Então, em vez de calcular a imagem pela função, eu posso aplicar direto no plano tangente, que os cálculos são bem mais simples, que é simplesmente num plano, tá? E aí vai dar um valor próximo, a gente vai já medir aqui o erro, tá? Então, é a aproximação do valor da função. Mas a gente quer saber o seguinte, veja que o cálculo, ele está sempre preocupado em estudar a variação. E quando varia, uma coisa passa de um valor para o outro. Como é que acontece com a variável dependente quando ocorrem variações aqui no x e no y? Então, suponha que eu estou usando uma linearização. Eu estou dizendo, olha, essa função... Vou apagar aqui esse exemplo. Essa função... ela é aproximada pelo seu plano tangente. Tá? Num ponto P aqui. Plano tangente nesse ponto aqui. Tá? Mas o que a gente quer saber é o seguinte, suponha agora que você está lá no domínio da função. Aí eu pego o ponto lá, né? Ponto A, ponto B. E aí, vai ocorrer uma variação aqui. Então, para esse ponto, tem a imagem correspondente aqui, f de AB, que está na superfície, que é o gráfico da função. Tá? E, ao mesmo tempo, tem o plano tangente aqui. Então, deste ponto AB, eu posso calcular a imagem dele. Pela função vai dar f de AB e posso calcular a imagem dele pelo plano tangente, não é, gente? E pergunto para vocês quanto é L de AB? B? L de AB.
Porque são duas superfícies que tem lá, né? É aproximadamente. Eu não sei por que vocês estão demorando para responder. Porque eu apaguei, né? A equação. Plano tangente. Poxa. Lembra que ele é isso aqui, ó. Não tem nada que ficar procurando como é aproximadamente igual. Lembra que é isso aqui, a equação do plano tangente? Mas, eu vou até deixar aqui. Vou escrever e deixar aqui. L de xy, no ponto AB, né? Apesar de não ficar aqui, mas ela é para o ponto AB. Eu digo, não tem aqui na anotação, que é derivada parcial no ponto AB, x menos A, mais derivada parcial no ponto AB, y menos B, mais f de AB. É isso. Aí, eu perguntei para vocês, quanto vale L de AB? Como é que eu calculo a imagem de um ponto por uma função? Eu uso a regra da função. Então, gente, substitui aqui x por A, y por B. Me diz quanto dá. Da f de AB. No ponto, eles são exatamente iguais. Aí, na vizinhança, que vai havendo uma diferença, né? Desde que também não seja um plano. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, as duas, tá? Porque o plano nesse ponto ele coincide. Então, as duas, isso aqui é também igual L de AB. Agora, assim, se eu variar, suponha agora, então, que esse A, ele vai, no eixo do X, a gente vai fazer uma variação. Ele vai passar do ponto A, que pode ser para menor, pode ser para maior, vou colocar para cá. Então, ele vai variar aqui, sofrer uma variação que eu vou chamar de ΔX, tá? Então, ele passou de um ponto A para um ponto X aqui. Um X. Não estou vendo. E o ponto B também, né? Vamos supor que aqui o ponto B não, a coordenada B. Ela varia. Vamos supor que ela sofreu aqui uma variação que eu vou chamar de ΔY. Então, ela passou para um ponto Y aqui. Então, eu estava bem aqui. E agora o domínio teve uma variação aqui, passou para esse ponto aqui, de coordenadas x, y. Mas esse x aqui... Quem vai ser o x, gente? Como é que eu posso expressar esse x aqui? Estava em A, desloquei ΔX, A mais ΔX, certo? Então, esse x é o A mais ΔX. E o y vai ser quem? B mais ΔY, tá? Tá claro, gente? Tá? Então, é claro que se você variou, agora eu tenho uma nova imagem. Quanto vale a imagem do xy? Eu tenho a imagem pela função, vai estar bem aqui o f de xy, e eu tenho a imagem também pelo plano tangente, né? Não sei onde é que vai estar em cima do plano. O meu desenho, não sei, tá? De enxergar onde está o plano, tá? Então, eu tenho duas imagens aqui. Aí, sim, a gente quer analisar agora, usando essa aproximação, como que vai ficar a aproximação dessa variação aqui, que ocorreu no y. Se o x passa, o que aconteceu? Vou dizer, no eixo do x, a gente teve essa variação, passou de A para x, que é A mais ΔX. O y passou de B para o y, que é B mais o ΔY. É claro que não vai ter uma variação correspondente no f, o ΔF ou ΔZ também, posso chamar ΔF ou ΔZ, que vai ser quem, gente? A imagem no ponto final menos a imagem no ponto inicial, certo? E eu tenho também a variação correspondente pelo plano tangente, que vai ser quem? A imagem do ponto xy, ponto final, pelo plano tangente, menos a imagem do ponto inicial pelo plano tangente. Que relação que existe entre esses deltas? Aqui a gente diz que é o incremento em z, o incremento de z, quando x passa de A para A mais ΔX, y passa de B para B mais ΔY, e o incremento no plano tangente, tá?
e a gente quer ver essas coisas. Se f de xy é aproximadamente igual a L de xy, então, o que eu posso concluir com relação à variação que ocorreu na função? Vou chamar aqui ΔZ, tá? Ele é f de xy menos o f de AB. Só que este aqui, eu estou dizendo, é aproximadamente igual. Então, posso usar um aproximadamente e substituir isso aqui pelo L de xy. Menos f de AB é o mesmo L de AB, né? A gente acabou de ver isso. Posso escrever menos L de AB, tá? E isso aqui é o delta, é o incremento em L. Então, que conclusão eu tiro aqui? Que o ΔZ, ele também fica aproximadamente igual ao ΔL. Tá, gente? Vocês perceberam a diferença? Uma eu estou comparando imagem no ponto, tá? Se eu assumo que eles são próximos, eu também vou ter proximidade da variação. Quando você passa de um ponto para o outro, você quer medir como ocorreu a variação na variável dependente. Eu posso também usar o plano tangente para isso, que é bem mais fácil de calcular, tá? Sempre observando que vale para valores próximos. Isso, para valores próximos, com uma variação pequena, tá? Então, a gente tá dizendo isso aqui com o ΔX tendendo a zero e o ΔY tendendo a zero. Se for valores grandes, a gente vai já fazer Ai, nosso tempo está acabando. Os exemplos para medir esse erro aí, tá? Então, vamos só aqui fazer um resumo aqui no slide. Tá? Então, aí eu tenho uma função de x, ocorre variações no eixo x e no eixo y. O eixo x passa de um valor A para A mais ΔX, e o y de B mais ΔY. Gente, esse ΔX e ΔY pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Pode ser nulo também. O ΔZ, então, vai ser a imagem, ΔZ é o incremento, a gente chama o incremento da função, o incremento de z. A imagem do ponto final menos a imagem do ponto inicial. Chamando isso aqui de xy, eu posso escrever assim, f de x menos f de AB. Tá? E aí eu tenho incremento pelo plano tangente, que é a imagem no ponto final menos o ponto inicial. E se eu estou dizendo que f de x é aproximadamente igual a L de y, eu chego à conclusão que esses incrementos também ficam próximos, tá? Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu não fiz nenhuma pergunta hoje, mas e aqui, quem é esse ΔL? Como é que eu posso expressar esse ΔL? O ΔL é o ponto final, a imagem do ponto final menos o ponto inicial, né, gente? Que eu estou perguntando óbvio. Menos. Não é isso? Mas quem é L de xy? Está aqui, ó. Vamos usar aqui a equação. Lembra que tudo isso é no ponto AB, tá, gente? Para um ponto que a gente fixou. Então, vou substituir lá, tá? Vai ficar, então, substituindo. Porque agora eu quero expressar isso em função da regra. Isso aqui é a derivada parcial de x no ponto AB, que está multiplicando x menos a, mais a derivada parcial de y no ponto AB, que está multiplicando y menos b, mais a imagem da função no ponto AB, menos, tá, gente? Escrevi isso aqui e vou colocar menos L de AB. Tá? Será que dá para a gente simplificar alguma coisa aí? Então, ΔL vai ficar. Gente, quem é x menos a? X menos a, eu posso expressar como ΔX, não é? É o ΔX. Que aí eu vou ficar agora medindo só em função do quanto que variou. Tá?
FY, AB. Quem é Y menos B? É o delta Y. É o quanto que a gente variou no eixo do Y. E aqui? Elas são iguais, né? Esses dois valores são iguais, vai dar zero, tá? Então, olha aqui, aí começa a ficar mais simples calcular a variação pelo ΔL, porque olha só quem ficou sendo ΔL. Só isso aqui, certo? Então, derivadas parciais, ainda posso até escrever assim, ó. Não sei se vocês lembram que a gente falou, não posso ver isso aqui como produto interno? Derivada parcial de AB, derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. E eu estou fazendo o produto interno desse vetor com esse aqui, que tem o ΔX, ΔY, não é? Posso expressar assim também. Lembra que nome que a gente deu para esse vetor aqui, há uns 6 meses atrás? Era quem ele? É o gradiente, certo? É a mesma coisa, eu acho que fica mais fácil de memorizar, mas tá, claro, gente, é isso aqui, não está mudando nada, é só para expressar. Posso, então, expressar essa variação no ΔZ, ela é o gradiente da função que eu estou aplicando no ponto AB. E estou multiplicando por um vetor, produto interno, formado pelas variações que eu estou colocando nos eixos, tá? Isso aqui é o que a gente chama a diferencial da função, tá? Diferencial da função f, tá? É, na verdade, esse produto aí, que mede a variação, é essa diferencial que eu vou usar para medir, já que eu estou dizendo aqui, olha, o ΔZ é aproximadamente igual ao ΔL, e o ΔL é esse produto aqui, o gradiente vezes o vetor das variações, tá? Que é a diferencial. Então, essa diferencial que eu vou usar para calcular as variações que estão ocorrendo na função z. Então, olha só, o ΔL, que é essa expressão aqui, e é isso que a gente vai chamar de diferencial da função f. Então, definindo, olha, eu tenho z, uma função de duas variáveis. Aí a gente define as diferenciais das variáveis dependente são denotadas por dx e dy, tá? Na verdade, o dx vai ser o ΔX, o dy vai ser o ΔY. Tá? Na verdade, esse dx e dy, elas são variáveis independentes, elas podem assumir qualquer valor, tá? Porque presta atenção que a gente está fazendo, depende de 4 coisas aqui. Do ponto, porque para cada ponto eu vou ter que fazer, né? De novo, a diferencial. E do quanto que eu estou aumentando, ΔX e ΔY. Então, tem 4 coisas lá que variam. O ponto AB e o ΔX e o ΔY. Tá? Então, as diferenciais, dx é o ΔX, o dy é o ΔY, e a gente chama a diferencial total da função f, ou de z, que é, olha, aquele ΔL que está ali. Só que a gente está substituindo o ΔX por dx e o ΔY por dy, tá? Isso aqui é chamada diferencial da função. E também é que a gente pode expressar como gradiente da função. Gente, aqui eu estou colocando para um ponto genérico xy, tá? Ali estava fixo para um ponto AB, mas um ponto genérico é a derivada parcial da função aplicada no ponto xy. E aí, olha, usando essa linguagem diferencial, a gente disse a variação em z ela é aproximadamente igual à variação do plano tangente, mas essa variação do plano tangente é a diferencial. Então, agora eu posso dizer assim, a variação que ocorre na função ela é aproximadamente igual à diferencial da função. Quem é a diferencial? Isso que está aqui em cima, ok? E aí, olha, já que eu estou usando a diferencial para aproximar a variação, mas quem é o ΔZ? É o f final menos o f inicial, né? É isso que eu estou dizendo aqui, gente. Estou dizendo aqui, olha, o ΔZ é aproximadamente igual ao dz, tá? Estou usando para aproximar a variação. Mas quem é ΔZ? É a imagem no ponto final menos a imagem no ponto inicial. Então, se eu fizer f de xy, chamando xy isso aqui, tá, gente? Menos num ponto AB.
Isso aqui vai ser aproximadamente igual a dz. Aí, se eu passar para cá, eu calculo a imagem da função no ponto. Então, f de x, y é aproximadamente igual à imagem da função no ponto AB, acrescido da diferencial, tá? Novamente, desde que esse ponto esteja próximo do ponto AB, tá? Essa aproximação aí, ela é eficiente. Aí, olha, só que eu já repeti isso tantas vezes, mas geometricamente, né? Que esse dz, o que ele representa geometricamente? É a variação que ocorreu no plano tangente, que está bem aqui, ó, o ΔL, no caso, virou dz, mas ΔL era a imagem que estava no plano tangente inicial e depois o quanto ela subiu ou desceu, tá? É a altura que variou lá no plano tangente. Assim como em uma variável, né, a diferencial da função é a variação na reta tangente. Ok, mas eu acho que já falei demais, a gente vai agora fazer um exercício prático. Tá aí essa função, que é aquele paraboloide elíptico do início da aula. E agora eu quero calcular a diferencial da função no ponto. Isso é problema para a gente? É, para a gente fazer agora, inclusive. Bora, Jorge. Não é bora de ir embora, é bora de fazer o exercício. Ele pegou logo a bolsa quando eu falei embora, Jorge. Então, o que a gente quer? Calcular a diferencial da função. Diferencial de uma função, vou colocar aqui, ó, que a gente chama dz, no ponto. Eu vou usar essa do vetor gradiente, que eu acho que fica melhor da gente memorizar. Dx, dy. Dx é a variação que vai ocorrer em x, a variação que vai ocorrer em y. Aí a gente quer calcular qual é a diferencial dessa função, que é a função f de z igual a f de xy, que é, a gente podia voltar rapidinho no slide, por favor, x² mais xy mais 2y ao quadrado, e no ponto de coordenadas 2, 1. Obrigada, já. 2, 1. Tá, gente? Então, tudo que a gente precisa é calcular aqui o gradiente da função. Lembrando, o gradiente da função no ponto AB, ele é derivada parcial em relação a x no ponto AB, derivada parcial em relação a y no ponto AB. Essa é a definição do gradiente. Para a gente, o A é AB21. Então, usando isso, derivada parcial, ponto 21. Eu vou primeiro colocar logo a derivada no ponto genérico, né? A gente até calculou, né, gente, essas derivadas. A gente pode aproveitar, né? Só eu vou deixar aqui indicado no ponto 21. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. No ponto 21, no ponto 21. Isso. Aliás, a gente já até tinha isso aqui, que é só tirar a parte final lá do plano tangente. E tinha dado 5 e 6, se não me engano. É isso? 5 e 6, tá? Então, a gente já tem. E aí, olha só agora, vou expressar aqui quem é a diferencial. Então, a diferencial dessa função neste ponto é fazer esse produto aqui, 5, vetor 5, 6, que eu vou multiplicar com dx dy. Diferencial de z é 5 vezes o incremento que você fizer em x, mais 6 vezes a variação que ocorreu em y. Simples assim, certo? E aí ela serve para quê? Ela vai me dizer, isso aqui vai ser aproximadamente igual variações
que ocorrer aqui. Eu apaguei a função. Não, está aqui a função, perdão. Tá? Se eu variar aqui, a gente vai já fazer um exemplo, que eu acho que ainda dá tempo. Tá, gente? Está claro aí a diferencial? Primeiro treina para calcular a diferencial da função. E depois, como é que você aplica? Técnica e entendimento. Tá? Então, a diferencial vai ser 5. Está trocado lá, não está certo? 5, 6. Agora, eu quero usar essa diferencial para estimar a variação ocorrida na função quando o x passa de 2 para 2,01 e o y passa de 1 para 0,95. Sim, gente. Olha só. Já está prontinho aqui, né? Para essa diferencial, como eu falei, ela é uma função, ela envolve 4 variáveis, tá? Mas para cada ponto, fixei o ponto 2, 1, então ela agora é função só de dx dy, tá? Eu só tenho que substituir aqui quem é o dx e o dy. Eu vou aproveitar aqui, tá? O x, no caso, nosso caso aqui, ele diz que o x era... Dá para a gente voltar no slide? O x estava em 2 e passou para 2,01. Então, o valor final aqui... não, era chamar aqui de A, então. 2,01. E o B, ele passou de 1. O y passou de 1 para... Vou chamar o y valor final 0,95. Então, teve um ΔX aqui, teve um ΔY aqui. Então, o dx é o ΔX, que foi a variação que ocorreu no x. Se o x passou de 2 para 2,01 é o valor final menos o valor inicial, 0,01. E o dy vai ser a variação que ocorreu em y, que vai ser o ΔY, que é o ponto final menos o ponto inicial, né? Então, vai ficar menos aí. Ele diminuiu, 0,05, tá? E aí, então, agora é só substituir aqui dz, vai ficar igual 5 vezes o 0,01 mais o 6, que está multiplicando por menos 0,05, tá? Isso aqui vai dizer o quê? Quando, pegando o valor real da função, calculando neste novo ponto aqui, menos o valor que ela tinha nesse ponto, vai dar um valor que, vamos ver se está próximo desse aí ou não. Então, olha só, aí eu, fazendo as continhas lá, esse dz aqui, pela diferencial, a diferencial diz que esse valor é menos 0,25. Essa foi a variação que ocorreu no plano tangente, tá? Quando o ponto passa daqui para cá, o plano tangente, ele sofre uma variação de menos 0,25, tá? Diminuiu do tamanho. E qual foi a variação real da função? Então, eu posso dizer, olha, a variação que ocorreu na função é aproximadamente igual a menos 0,25. Será que ficou próximo disso? Como a gente tem a função, a gente tem calculador e a gente tem tempo disponível, a gente pode calcular pela função para ver, né? Vamos só fazer aqui, as continhas estão prontas só para a gente comparar aqui esse erro, gente. Tá entendido, gente, usar diferencial para aproximar? Agora, olha só. Qual foi o erro que a gente cometeu com essa aproximação linear? O que vai ser o erro? É o valor real menos aquele calculado, tá? Ou vice-versa. Então, a gente pode ver. Mas qual seria o valor real se a gente tivesse usado a função? Então, esse valor real, ele vai ser 2,01 vezes 10 a
valor final no ponto final que foi dado menos no ponto inicial. Aí agora eu vou usar a regra da função que foi dada lá, substituindo esses valores lá naquela x², vai dar 7,7546 menos no ponto 21, que a gente já tinha calculado, aí olha, deu menos 0,2545, tá? Enquanto que pela aproximação deu menos 0,25, né? Então, até a segunda casa decimal, o valor foi o mesmo. Gostaram dessa aproximação ou não? Ela foi boa, essa aproximação aí. Até porque, olha, eu posso comparar. E esse erro, tá? Então, o erro aqui era do mesmo, qual o valor? Eu acho que era do... Ah, tá. Então, pela diferencial deu menos 0,25, né? E por aqui agora eu vou calcular o erro. Valor final menos valor inicial, ele deu 0,0046. Isso é quanto por cento do valor real? Eu posso ver quanto por cento foi esse erro. Tá? Se eu pegar esse 0,046 e dividir aqui pelo valor real da função, isso representou apenas 1,87% do valor da variação. Tá? Então, acho que é uma boa aproximação. É sempre bom a gente comparar o erro com a variação. Olha a variação que ocorreu aqui. A gente estava no ponto, gente, já estou encerrando, tá? Não precisa ficarem nervosos. A gente estava aqui no ponto que era de coordenadas 2 e 1, e passou para um outro ponto, de coordenada 2 de não sei o quê e não sei o quê. Passou para um outro ponto, tá? Então, passamos aqui de um ponto P para um ponto Q. Então, esse aqui, se eu medir o comprimento desse segmento, ele diz para mim o tamanho que eu variei no domínio, né? Então, é sempre bom você comparar o erro que você obteve com o quanto você variou. Porque se a variação aqui for muito pequena e o erro, assim, ficar muito acima disso, a aproximação não está boa. Então, olha, nesse caso aqui, o erro ele é 0,046, enquanto que a variação que a gente fez, ele é de 0,51. Tá? Então, o erro está muito menor do que o quanto a gente variou no eixo X. Mas eu quero lembrar para vocês, que não sei se vocês lembram, que semana que vem já é novembro, né? E que a nossa segunda avaliação já está marcada, tá, gente? Então, não esqueça, dia 18 de novembro, vamos ter a nossa segunda avaliação. Quem tirou 10 nessa segunda, que continue tirando 10, porque não dá para tirar 11, 12, continue tirando 10. E quem tirou menos, gente, vamos se esforçar, vamos estudar, correr atrás, para a gente melhorar o resultado, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Boa votação no domingo. E segunda-feira aguardamos todos aqui.